pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cicobi Nossa Cop. Eu sou a Alexandra Maia e no vídeo de hoje nós vamos falar com o Bruno Mota, diretor de negócios do Cicobi Nossa Cop, sobre carreira, persistência e foco nas pessoas. Ele que tem formação em gestão de pessoas e cooperativismo vai falar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Bruno? Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá, vamos bater um papo aí. Então, vamos começar, Bruno, falando sobre a sua trajetória, até chegar aqui como diretor de negócios do Cicobi Nossa Cop. Então, começamos aí há praticamente 26 anos atrás, né? Comecei bem novinho. Antes de vir para o Cicobi, a gente transitou aí por aproximadamente 5 instituições financeiras, não, né, tradicionais do sistema financeiro. Entendemos um pouquinho como é que é o lado, né, de como funciona isso, e fui convidado para fazer parte dessa equipe, né, da nossa COP, que vem evoluindo a cada ano, para trazer um pouquinho dessa expertise que a gente adquiriu ao longo desses anos e também, principalmente, aprender essa questão do cooperativismo que é tão forte a nível mundial. E quando você chegou no Cicobi Nossa Cop, você chegou com um outro cargo, e como que foi até chegar a ser diretor de negócios? Então, o nosso atual diretoria, na época, né, o primeiro contato que eu tive foi com o Fabiano, né, meu par na diretoria, né, e um desafio considerável do nosso presidente, Alfredo Melo, que colocou com muita clareza qual que era o objetivo e a mudança que ele esperava nas questões da Cicobi Nossa Cop perante o mercado que, né, estava evoluindo para algumas frentes que ainda o sistema cooperativista não atuava tão forte como atua atualmente, né? Vamos dizer assim. E aí, 6 meses após o início do nosso trabalho, acredito que estava sendo feito com êxito, né? Eu fui convidado para me colocar na diretoria para que a gente conseguisse dar continuidade aos processos, né, de mudança que a gente queria propor em conjunto, e aí capitaneado pelo nosso presidente. Legal. E qual foi o seu maior desafio até então? O maior desafio, ele continua, né? Eu acho que a partir do momento que você supera um desafio, você tem que colocar outro, senão você acaba caindo na zona de conforto, e a zona de conforto, ela é boa, né? Ela é quentinha, vamos dizer assim, mas ela é muito perigosa. E a questão comercial, ela requer a inovação constante, a regularidade, né? A entrega, essa constância, e entender também, no segmento onde você vive, como as coisas lá fora funcionam, né? Para a gente trazer, identificar e colocar do nosso jeito. Então, basicamente, os principais desafios é pela escola e doutrina que eu tive, né, no sistema financeiro, que era bem diferente do sistema cooperativista, né? Aqui a gente trabalha, assim, principalmente os associados, as pessoas, e para mim é fundamental, porque são elas que movem, né, evoluem tanto o resultado quanto o comportamento. E foi a quebra de paradigmas. Isso é fundamental. O sistema Cicobi vem evoluindo, né, com relação à quebra de paradigmas, até por uma necessidade de se perpetuar com excelência no sistema financeiro, sem perder a essência, né, dos nossos 7 princípios cooperativistas aí, que a gente precisa trabalhar eles fortemente. Mas dá para sim entregar resultado para o nosso associado sem perder a nossa essência. Então, esse equilíbrio, né, essa construção, quando eu vim para o Cicobi Nossa Cop, e é um aprendizado, e aí a gente precisa muito das pessoas que já têm isso na sua veia, vamos dizer assim, né? Ouvir e aprender de como funciona. E às vezes a gente chega um pouco mais acelerado, né? Até pela escola e pela necessidade de entrega latente que é no mercado financeiro. E o desafio grande é esse equilíbrio. E no meio desse equilíbrio estão as pessoas, que para mim é o carro-chefe e a mola propulsora principal para que as coisas aconteçam de forma perene. Muito interessante, porque os próprios princípios do cooperativismo também focam nas pessoas, né? É um pouco diferente do sistema financeiro convencional, né? Sim, basicamente lá são a sociedade de capital, aqui de pessoas. Exato. Né? Não que um não possa
né, falar com o outro. Eu acho que é necessário que fale um com o outro, né? Eles estão interligados na sua essência, vamos dizer assim. Então o grande desafio é esse equilíbrio, né? Identificar pessoas que consigam absorver esse propósito, mas também que entenda que é fundamental, né, a entrega do resultado, porque a gente precisa levar, né, o retorno aos nossos associados que acreditam que a gente, né, vem fazendo com responsabilidade a gestão do seu patrimônio, né, do seu patrimônio, seja a vida, seja a questão financeira. Então eles são os donos da instituição. Isso tem que ser a premissa principal e a gente não pode perder isso. Entendi. E falando um pouco assim de resultados e relacionando também com produtos e serviços, qual que é a relevância dos produtos e serviços ao longo dos anos aqui no Cicobi Nossa Copi? Eu fico muito à vontade para falar de produtos e serviços, que foi um dos principais pilares da minha gestão ao longo desses últimos 9 anos. E acredito que, né, isso aí já não são palavras minhas, mas sim do presidente do Conselho de Administração, assim como todos os conselhos, e algumas singulares nossas nos reconhecem isso. O próprio sistema Cicobi, através das nossas conquistas, né, de algumas premiações da Campanha Nacional de Vendas, mas o propósito é agregar valor aos produtos e serviços para os nossos associados. Por quê? A gente tinha aquela máxima, né, de emprestar o dinheiro com um custo melhor do mercado, mas o nosso associado saía das nossas singulares e ia para os bancos tradicionais fazer os produtos e serviços, sendo que a gente tem uma gama de produtos tão bons quanto e com um custo-benefício muito melhor, que isso aí retorna para ele como benefício, né? Então hoje nós temos uma área de produtos robusta, né, que consegue atender as nossas 39 unidades e demandas, não só na comercialização, mas no pós. Isso é fundamental, porque não adianta você comercializar e não ter, né, um pós-venda bem estruturado e com pessoas que entendam com clareza como cada produto funciona. Então a gente tem buscado atuar fortemente, né, na especialização dessas pessoas. É fundamental que as pessoas evoluam, porque os produtos evoluem, as pessoas, né, elas precisam de mais clareza na informação. Isso é fundamental. A transparência antes da aquisição, no período da aquisição e na pós-aquisição de qualquer produto e serviço. A gente não pode apenas comercializar pela necessidade. Nós temos que entender o associado, ouvi-lo e agregar valor do que realmente é necessário. Um exemplo, o maior patrimônio que a gente tem é a vida, né? Verdade. Então, por que não você ter um seguro de vida? Com certeza. Né? Por que não você também evoluir no patrimônio da sua família através de um consórcio? Né? Por que não proteger o seu patrimônio com seguros patrimoniais? Né? Uma questão aí de futurologia, vamos dizer assim. Por que não ter uma previdência? Verdade. No momento que você precisa usufruir do que você construiu, você tem recursos para isso, né? Então, assim, nós temos toda a gama de produtos e serviços. E para atender pessoas físicas, pessoas jurídicas, não é? Sim. Todos os produtos e serviços, hoje sim, com um arcabouço completo, né? Acabamos de começar a operar fortemente nas operações de câmbio também, de agronegócio, coisa que a gente não tinha uma estrutura pronta para isso. Então, para você atender com maestria, você precisa ter, né, pessoas que entendam. Então, a gente já consegue atender nossos 30 mil associados com todos os produtos e serviços, né, gerando valor, e que isso, mais uma vez, é importante ratificar, isso retorna para eles como valor financeiro, né, no final dos exercícios, nas suas contas capitais. E o recurso é deles. Esse é o diferencial, na verdade, né, de ser uma cooperativa de crédito. É um dos principais, né? Isso. Enquanto as instituições financeiras tradicionais pegam o seu retorno financeiro e distribuem entre os acionistas, o que também é o justo, porque é o propósito, né? Sim. A gente coloca parte dessas receitas geradas pelos próprios associados em suas contas. É o justo, desde que
as nossas singulares tenham resultado positivo. E nos últimos 26 anos de Cicobi Nossa Coop, a gente tem retornado recursos financeiros para os nossos associados, porque sempre demos resultados positivos ao longo desses anos. Isso é muito bom. E falando um pouco de carreira, para quem quer trabalhar no Cicobi Nossa Coop, o que você sugere para uma pessoa que queira trabalhar no Cicobi Nossa Coop? Quais dicas você pode dar? A gente que trabalha com pessoas, né, diretamente, a gente procura dizer que o currículo, né, o papel aceita qualquer coisa. Na verdade, geralmente quem é comercial se vende muito bem. Está na essência do comercial, né? E algumas entrevistas, além do suporte do RH, a gente procura fazer. E porque a gente quer vender uma instituição que é vida real, não é só o lúdico, né? Nós precisamos ter pessoas que têm objetivos, sejam eles de curto, médio e longo prazo, né? E essas pessoas precisam entender a nossa essência, o nosso propósito. Isso aí com clareza a gente coloca. Então, por isso, às vezes, antes de qualquer evolução na contratação, a gente precisa de pessoas que tenham claro isso na sua vida a médio e longo prazo, para uma construção de valor conjunto. E estamos aqui também para aprender com as novas gerações, né? Os comportamentos vêm mudando, a gente precisa se adequar também, a instituição como um todo precisa se adequar, para a gente conseguir entender um pouquinho e fazer a leitura desse público. É importante, mas para mim o principal é as pessoas terem determinação e objetivo. Onde ela quer estar a médio e longo prazo. Isso é fundamental para qualquer corporação, na minha opinião. E independente que tenha experiência ou não, eu acho que hoje as pessoas com atitude, ela transforma positivamente as corporações. Isso é fundamental na minha visão como gestor. E aí, essas pessoas que mostram isso com clareza, o nosso papel é identificar quem são essas pessoas e estar ao lado dessas pessoas para orientar, para chamar para uma conversa de realinhamento que é necessário às vezes, que a gente está aqui para aprender. E a gente utiliza aqui uma palavra para toda a diretoria executiva. A diretoria executiva aqui é a diretoria executiva de portas abertas. A gente precisa ter esse contato com quem faz a diferença. Quem faz a diferença na nossa instituição são as pessoas que estão lá no dia a dia, né? Atendendo o nosso associado, entendendo a necessidade dele e fomentando a evolução dele, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de contratação, de retenção, de família. E isso é fundamental, que aí quando você contrata uma pessoa, você não contrata só aquele CPF. Verdade. Você tem todo, né, um arcabouço em torno dele. Você tem família, você tem dores, você tem objetivos. Então, a gente tem que ter essa sutileza em olhar o todo. E a gente vem evoluindo nessas questões. A cooperativa tomou uma proporção, né, nesses últimos 9 anos. Se não me engano, quando eu entrei aqui tinha 60 funcionários, hoje nós estamos com 230. Né? E passamos momentos de aprendizagem, né, que fugiu do nosso controle no sentido de estar num segmento que depende muito do cenário econômico do país. E você que está acompanhando aí, uma cooperativa de crédito que tem foco nas pessoas, que cuida da sua carreira, do seu patrimônio, você não pode perder, você precisa se associar. Bruno, e qual mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente e chegou até aqui no vídeo? A nossa COP hoje, ela vem se transformando numa instituição, né, que preza muito pelo bem-estar do funcionário. Né? Estamos num segmento que é altamente competitivo, mas nós, mais uma vez, eu gostaria de ratificar isso. As pessoas são fundamentais para que essa instituição se perpetue ao longo dos anos. Né? E a gente tem como obrigação cuidar dessas pessoas. Né? Porque é fundamental que elas abracem o que está sendo proposto e nos tragam ideias para que a gente continue evoluindo. Né? Não adianta a gente ter uma estrutura maravilhosa, né,
algumas obrigações que são da instituição, colocar alguns programas de retenção se as pessoas não entendem e não abraçam, né, as diretrizes, os propósitos, o que a gente está colocando a longo prazo. É fundamental a sintonia de todos e todas da cooperativa num propósito único, né? Isso é fundamental. E atitude, né? Nós temos muitas palavras hoje da moda, né? Como atitude, empatia, e isso aí veio muito latente depois da pandemia, né? Nos fez repensar muito algumas atitudes ou a falta delas, né? Verdade. Pelas perdas que muitas pessoas tiveram, e acho que serviu de aprendizagem também. Eu acredito que após um momento de turbulência a gente aprende muita coisa. Mas é colocar essas palavras que são, né, muito faladas hoje, né, em prática. Verdade. Sair um pouco do discurso e praticar na sua essência. Verdade. Né? Sim, auxiliar as pessoas a entender que a educação financeira é fundamental, mas não podemos perder as questões, né, sentimentais, físicas, que a gente precisa para desenvolver todo esse trabalho com excelência. Você precisa cuidar de você, né? Eu falo com tranquilidade que eu sou prova viva disso, né? A partir do momento que eu entendi que eu precisava mudar alguns hábitos, eu me sinto melhor, né? Como profissional, como pai, como esposo, como filho. É um processo de mudança? Incomoda muito? Porque nós naturalmente somos, né, zonas de conforto. Verdade. Nós não queremos o desconforto. Eu tenho uma frase que eu acompanho o Bernardinho, né, o treinador de vôlei, que ele fala: aos diferenciados o desconforto, né? Mas tem um momento de ócio? Claro que tem que ter. Também faz parte. Faz parte. Né, para a gente recarregar as baterias. E isso Verdade. faz parte. Faz parte de uma vida social? Claro que faz. Né? Até para você saber o meio que você transita. Até para você conseguir. Não dá para a gente se isolar, mas a gente precisa cuidar da máquina, né? E a máquina é um corpo, assim, perfeito. Se você não cuidar dela, a conta vai chegar. É verdade. E isso se multiplica, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E uma coisa vai puxando a outra, né, Bruno? Estão juntas. Não existe Verdade. uma pessoa no trabalho e a outra pessoa em casa e vice-versa. É verdade. Né? É verdade. As pessoas são uma só. Tem itens que precisam ser trabalhados? Tem, que bom, né? Que bom que a gente tem essa humildade de saber que a gente precisa evoluir. E a partir do momento que você entra numa espiral que está tudo bom e que você sabe tudo, é o primeiro passo para, né, uma derrota. Porque todos precisam de todos. E a gente sempre está aprendendo com todo mundo. Né? Então, se você não dá conta de evoluir em um campo específico, procure um especialista daquela área, vamos dizer assim. Quando você tem um problema em casa, né, na eletricidade, você não procura um eletricista? Quando tem problema no encanamento, você não procura um bombeiro? Se você não sabe fazer, faz igual eu. Contrata o seguro, né, do Cicobi Nossa Copa, porque abraça tudo isso. E eu não tenho problema mais em casa, porque eu não sei fazer esses trabalhos. Verdade. Né? Agora, se você precisa de um auxílio, né, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, procure pessoas da área, psicólogo, procure um bom personal. Procure ajuda. Porque a gente precisa de ajuda. Verdade. Né? E se precisar de ajuda financeira, nós estamos aqui para auxiliá-lo. E às vezes, falar não. O não é necessário. E às vezes a gente fica um pouco com receio de usar essa palavra. Né? O não existe. Mas a gente pode falar um não no intuito de orientar. Né? Não de ser punitivo. Porque as situações que às vezes a gente se encontra, se você observar, a grande maioria foi nós mesmos que procuramos estar naquela situação. Com certeza. Né? Uhum. Se a gente fez algumas escolhas que está nos prejudicando, Vem as consequências. Vem. A conta chega. Agora, o que você quer para você? É verdade. Né? Agora, na cooperativa, na sua vida. Isso é fundamental. Né? Então, eu parto do pressuposto que sim, a nossa COP está de braços abertos para auxiliar. Mas as pessoas têm que ter com clareza onde estão e onde quer chegar. Precisa ter
a contrapartida, porque aqui pessoas assim, elas conseguem evoluir. Tá? Nós estamos preparando a estrutura a cada dia, nos especializando para isso, para acolher e reter as pessoas que querem evoluir profissionalmente e como ser humano. Isso é fundamental. Gente, que aula, hein? A gente falou de carreira, falou dos produtos e serviços da nossa COP, ainda falamos da vida. Muito obrigada, Bruno, pela conversa. Eu agradeço o bate-papo, eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Às vezes a gente não, nessa vida atribulada, a gente precisa dar um passo para trás para ter essas conversas, né? Assim, informais, vamos dizer assim, mas que agregam valor para a gente. Verdade. E a troca de ideias, ela é sempre saudável e faz a gente ter uma visão mais ampla do todo. Tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Então, pessoal, deixe o seu like, compartilhe. Você não pode ficar com esse assunto só para você. Nós falamos de carreira, falamos de pessoas, falamos de vida. E isso daí merece ser compartilhado. Vou deixar outros vídeos aqui para vocês curtirem. E ó, nos vemos no próximo vídeo. Associe-se, você só tem a ganhar.